Bem, então vamos dar prosseguimento que a gente estava vendo, a gente viu, começou a estudar no outro vídeo. A gente estudou só um pouco de ponto e de segmento, né? Como calcular as coordenadas do ponto médio, por exemplo, e a distância, né, entre dois pontos. Aí ainda nessa relação de ponto, a gente tem algo importante a falar, que é sobre as coordenadas do baricentro, né? O baricentro em um triângulo é a interseção entre as medianas, né? Mas o que é a mediana de um triângulo? É o segmento que sai de um de seus vértices, por exemplo, aqui do B, e divide o lado oposto em duas partes iguais. Para a gente fazer isso de geometria analítica, né? Lembrando que no triângulo também você tem a interseção das alturas, a interseção da bissetriz. No caso da geometria analítica aqui, o mais interessante é esse aqui, né? Que a gente só precisa das coordenadas aqui. A gente não precisa do ângulo, por exemplo, se fosse a bissetriz. Ou de calcular a distância, se fosse a altura. Aqui a gente só precisa disso, das coordenadas, né? Então, se você considerar um triângulo como esse qualquer aqui, ABC, e os pontos médios, né, de cada lado, M e NP, o segmento AN, AP e CM são as que a gente chama de medianas, e a interseção dessas medianas a gente chama de baricentro, ou ponto G. No caso da geometria analítica, esse triângulo vai estar no plano cartesiano, então tanto A, B, C, o X, o M, o N, o P e o G terão suas coordenadas, terão seus respectivos valores para X e para Y. Então, se eu tiver, por exemplo, as coordenadas de um triângulo dos pontos A, B e C, né, as suas coordenadas abscissas e as ordenadas, né, o X e o Y, eu consigo achar a abscissa e a ordenada do baricentro, se eu tiver somente os pontos A, B e C. Né, eu consigo calcular. E é tranquilo porque, imagine que você tem aqui no triângulo, né, no plano cartesiano, eu peguei um exemplo fácil que o segmento aqui está mais ou menos paralelo, mas pode ser qualquer triângulo. Né? Aqui não importa muito, você tem o x e o y, e a distância entre o segmento AB você consegue calcular, né? O x de B menos o x de C, consegue calcular de A a C e de C a B. De qualquer forma, né, você tem o que a gente chama de projeção no eixo X e no eixo Y. Né? Então aqui o ponto C, ponto A e o ponto B, e no eixo Y tem a mesma coisa, né? O A, o B e o C, nesse caso, são iguais porque está paralelo ao eixo X, mas não precisa ser necessariamente. A mediana, né? E lembrando que a gente consegue calcular o ponto médio aqui usando aquela formulazinha lá, né? Soma as coordenadas de x e divide por 2. Então, já que aqui a gente está com três coordenadas, a ideia vai ser bem parecida, né? Eu vou ter, na verdade, as coordenadas serão os pontos médios aqui. Não é isso? Esse ponto aqui, você basicamente uma ideia, né? Para você abstrair, vai ser os pontos médios dos lados. Como a gente sabe calcular os pontos médios somando as coordenadas dos pontos e dividindo por 2, então a gente pode usar essa ideia para achar as coordenadas do ponto. Na verdade, como são três pontos, eu vou somar os três. E dividir por 3, né? Uma vez que a gente está calculando o baricentro de um triângulo, você tem três lados. Então, para calcular o x, eu considero o ponto A, B e C os seus valores para o eixo x, somo os 3 dividido por 3. Considero o eixo y a mesma coisa, somo os 3 dividido por 3. E aí eu vou ter a coordenada, né? O x do ponto G e o y do ponto G. As coordenadas do baricentro. Vou beber um pouquinho de gel aqui que a garganta não está muito boa. Então, voltando, né? A gente tem as coordenadas do ponto. Aqui a gente tem, eu coloquei aqui, peraí, deixa eu riscar aqui. Achei dois exemplos aqui para a gente fazer, para calcular as coordenadas do baricentro. Aí, lembrando, outra coisa, né? Talvez você não tenha compreendido, eu falei que a gente considera aqui os pontos médios para chegar na fórmula, porém aqui está dividido por 3, né? Você deve se perguntar de onde vem esse 3. É porque no caso da mediana aqui, em um triângulo aqui, por exemplo, perceba que, por exemplo, a mediana, você tem sempre uma parte maior que a outra, né? Se você prestar atenção aqui, a mediana BP, ela é maior, o ponto de B até G é maior do que o de G até P. Né? Na verdade, essa relação ela é que a distância de B até G é o dobro da distância de G até P. Então, na verdade, esse ponto aqui, ó, essa mediana é dividida em três partes iguais.
E acontece a mesma coisa com as outras, né, medianas. Mesma ideia. O segmento maior é 2 vezes o segmento menor, desculpa, né? Então, na mediana do triângulo aqui, né, acontece essa relação, né? Que a mediana é dividida em 3 partes iguais. E aí você tem a proporção de 2/3, né? Que a parte maior é 2/3, então é 2 partes de 3. Aí é por isso que aqui você tem sempre dividido por 3. Então, na verdade, você está somando, por exemplo, está somando o ponto A mais a média, o ponto médio de B e C, que é B e C sobre 2. Na verdade, o dobro disso, né? Porque o de A vai ser maior. Cadê o de A aqui? Aqui você tem aqui, então aqui, esse segmento aqui é o dobro desse de cá. Aqui você tem o ponto A. Então, é como se eu convencesse. Você tem, na verdade, o x do ponto A mais 2 vezes a média, a mediana aqui, esse segmento. E é por isso que vai dar 3, né? Porque dobro de 2, né? É 1. Então sobra só x mais b. Na verdade, você tem que 3 vezes o segmento aqui, que a gente falou, eu acabei de falar que é dividido em 3 partes, vai ser igual a o x de A, x de B mais x de C. Aí só dividir que a gente encontra. É por esse motivo que divide por 3, não por 2. Já que o ponto médio a gente divide por 2. Nesse caso aqui, o 3 é referente ao segmento mediano, né? Que a interseção dele aqui divide em 2 segmentos proporcionais, onde um é o dobro do outro, né? Então, o ponto aqui vai dividir o segmento qualquer de uma das medianas em 2 partes, e uma é 2 vezes a menor, a maior é 2 vezes a menor. Então, são 3 partes iguais. Por isso, divisão por 3 aqui. Então, aqui para a gente calcular as coordenadas desse ponto aqui, do baricentro, é só somar o x, né? As coordenadas x do ponto do triângulo, que vai ser 2 mais 5 mais 2 dividido por 3, que vai dar 9 dividido por 3, que vai ser igual a 3. Para o y, a mesma coisa, eu vou somar as coordenadas 7 mais 3, 10, mais 2, 12. Então, vai ser 12 dividido por 3, vai ser igual a 4. Então, o baricentro do triângulo, né, o ponto G, vai ter coordenadas 3 e 4. A outra questão, ela é mais interessante do que essa aqui, porque essa aqui tem um raciocíniozinho a mais. Essa aqui é direta, né? Você substitui na fórmula e calcula. Esta questão aqui, eu dou o ponto, o baricentro, dou o ponto A e o ponto B, mas quero que você calcule o ponto B, né? Na verdade, eu dou o A e o C. O ponto B a gente não tem, que é o x de B, vou botar aqui B e o Y de B, né? Vou botar B minúsculo para melhor, mas isso para lá. Já foi, já era. Então eu preciso achar esses dois valores aqui, que é o que ele quer, né? Determinar as coordenadas do ponto B. Então você sabe o seguinte, que no baricentro, quando eu somar as 3 coordenadas do x, eu vou achar o g, o x de g, que nesse caso é 5. Então você tem o seguinte, ó, você vai ter que 5, que é o x do ponto A, mais x, que eu não sei quem é, que é o x de B, mais o x do C, que é 7. Quando dividir esse valor por 3, vai ser igual ao x do ponto G, que nesse caso é 5. Fazendo essa conta aqui, né? Eu tenho aqui x mais 12, 5 mais 7 dá 12, então x mais 12 vai ser igual a 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, x mais 12 igual a 15. Consequentemente, x igual a 15 menos 12, então x igual a 15, que tira 12 dá 3. Então, x igual a 3. Então, x do B é 3. O y você vai usar a mesma ideia. Você vai somar as coordenadas, né? Nesse caso vai ser 8, que é o y do ponto A, mais y, que eu não sei quem é, que é do ponto B, mais 6, que é o y do ponto C. Quando eu dividir esses valores aqui por 3, eu vou achar o y do ponto G, que nesse caso é 8. Então, eu vou ter que y mais 14
8 mais 6, 14. Então, y mais 14 vai ser igual a 3 vezes 18, que vai dar 24. Não sei se o áudio está bom, porque eu sei que eu mexer aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Espera aí. Aumentar bem mais. Pronto. Acho que aí já deve dar. Melhorar um pouquinho. Tem ruído aqui. XY mais 14, volume. Espera aí, depois a gente vê isso. Vai ser igual a 3 vezes 8, que vai dar 24. Então, y mais 14 igual a 24. Consequentemente, y igual a 14, ou 24 menos 14, que é igual a 10. Então, o ponto B tem coordenadas x3 e y10. Né? Opa, deixa eu fechar aqui, né? Pronto. Então, a gente tem aqui como calcular as coordenadas do baricentro, né? Lembrando que, como a gente está fazendo a revisão, tem uma parte da geometria analítica importante, as curvas cônicas, que a gente não vai ver. A gente vai focar mais nessa até reta, porque a gente não tem muito tempo, né? Era para a gente ter acabado, mas aí aconteceu alguns contratempos. Então, bora ver agora o alinhamento de 3 pontos, né? Condição de alinhamento. Porque eu sei calcular a distância entre 2 pontos. E, na verdade, essa condição é importante, que eu também posso calcular a área do triângulo a partir dessa condição. Posso calcular também, verificar se é ou não um triângulo. Posso calcular a equação da reta através dela. Então, vamos considerar 3 pontos distintos, né, no plano. E vamos verificar se esses 3 pontos estão na mesma reta ou não. A gente vai dizer, isso vai acontecer, né, quando o determinante da matriz formado pelas coordenadas desses pontos é igual a 0. Então, se eu tenho aqui 3 pontos alinhados, todos eles têm coordenada x e coordenada y. Né? Lembrando que para calcular determinante de matriz, essa é uma matriz quadrada. Nesse caso aqui eu tenho 6 valores. Né? Então, o último a gente vai considerar como sendo igual a 1. Então, na verdade, a gente vai ter essa matriz, né? Aqui, ó, cada ponto vai ser uma linha da nossa matriz. E a gente coloca 1 na última coluna. Então, aqui você tem um ponto A, o ponto B e o ponto C. A gente calcula o determinante dessa matriz, lembrando que você tem determinante quando você multiplica os elementos da diagonal principal. Vai ser positivo. Lembra que a gente tem aquele dispositivo que eu posso acrescentar aqui as 2 primeiras colunas, aí fica mais prático, ou você pode calcular aqui direto, né? No sentido da diagonal principal, aqui embaixo, aqui e aqui, mesma coisa. Né? Então você tem 3 valores positivos, que a multiplicação se adiciona, e aqui na diagonal secundária, você também tem que multiplicar 3 valores, aqui você tem as 2 de cima, né? Ficou muito bagunçado, eu vou apagar isso aqui para não ficar. Porque aí qualquer dúvida você pode dar uma olhada aí, fazer uma revisão de cálculo de determinante. O que eu tenho que saber é que nesse sentido aqui, diagonal principal é mais, diagonal secundária é menos, né? Como aqui, até porque eu coloquei errado ali, não foi? É nesse sentido aqui. Diagonal principal. E aqui eu tenho um diagonal secundário. Eu falei a secundária como se fosse a principal, tá errado. Né? Então a gente tem esse dispositivo que permite que a gente calcule, a gente pode fazer isso. Mas é só calcular o determinante que a gente acha, né? Se o determinante for igual a 0, eles estão alinhados. Se for diferente de 0, não estão alinhados. Se não estão alinhados, então você tem um triângulo. Então você pode, se eu peço para você verifique se os 3 pontos no plano formam um triângulo. Então você calcula o determinante dessa matriz. Se for igual a 0, eles estão na mesma reta. Se for diferente de 0, então eles não estão na mesma reta, portanto formam um triângulo. Então um jeito é que você tem como você pode provar se 3 pontos estão
formam um triângulo, né? Determinam um triângulo. É a aplicação de fórmula, percebeu que a gente não, eu poderia colocar aqui a demonstração dessa prova, mas não é interessante para a gente fazer isso, né? Já que a gente está resumindo aqui. A gente vai só usar, eu vou mostrar e usar. Espera um pouquinho aí, dá uma pausa aqui. Então, eu coloquei como objetivo mostrar ou demonstrar o porquê. Né? Por que você coloca uma ali? Por que você pega os pontos e vai ser igual ao determinante? Na verdade, a prova não é difícil, não. Né? Porque aqui, ó, se você prestar atenção, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X, você tem sempre retas paralelas. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, a reta que passa pelo ponto A e o X de A aqui, por B, por C, paralelas, né? Todas elas aqui. Então, na verdade, aqui você tem retas transversais, ou melhor, retas paralelas cortadas por uma transversal. E você pode aplicar aqui, por exemplo, o teorema de Thales, né? Segmentos proporcionais. Então, você teria segmentos aqui proporcionais. Ó. Essa distância aqui, o y de A proporcional ao y de B, proporcional ao y de C. Mesma coisa aqui o x, ou o x de A é proporcional ao y de B. Essa distância aqui, ó, por exemplo, ó, esse segmento aqui, proporcional a esse. E esse aqui, proporcional a esse, e assim vai. Então, a gente poderia usar aqui essa possibilidade, né, de você ter segmentos proporcionais, né, mesma razão, e igualar. E se você vai igualar, como é a mesma razão é igual, então você teria os segmentos do eixo X em relação ao eixo Y, né, proporcional, então você teria a divisão entre esse eixo, por exemplo, aqui, só o título. O x de B, botar assim, x de B menos x de A, vou pegar nesse sentido aqui, mas eu poderia pegar o x de C menos B, então eu peguei a distância, né, de B para A no eixo. Vai ser proporcional aqui, x de C menos, vou C aqui, depois eu apago aqui, porque eu acho que eu coloquei um pouco mais embaixo para não complicar. X menos B, o x de B. Aqui, por exemplo, a gente poderia, como esse segmento aqui teria de Thales, esse por esse vai ser igual a esse aqui, ó, o y de B menos o y de A. B aqui, vou ter B maiúsculo, B minúsculo, depois a gente só para a gente ter uma ideia, né? E aqui o de A. E aqui embaixo ia ficar a mesma coisa, y de C menos y de A. Quando eu usar isso aqui, o teorema é propriedade fundamental das proporções, né? Ou seja, multiplicação dos meios pelos extremos, o problema aqui. Mas dá para entender, né? O de C menos o de B. Mesma coisa que aconteceu aqui. Eu vou multiplicar esse por esse por esse. Eu ia ter, ó, x de B, y de C, x de B, y de B. Quando eu fizesse esse produto, separasse tudo, então perceba que tem um pouco de trabalho, mas é possível multiplicar, né? Lembra que eu tenho que multiplicar aqui duas vezes, né? Então, eu distribuir esses produtos, eu ia achar uma expressão enorme, ia colocar alguns valores em evidência, alguns vão cancelar, né? Percebo, por exemplo, aqui o x de B, y de A, e aqui a mesma coisa, y de A, y de B, então eu tenho, por exemplo, ia ter aqui nesse produto x de B, y de B, vezes, e no outro, x de B, y de B. Percebo que os dois teriam o mesmo sinal, seriam negativo, então eu consigo cancelar. Então, eu já consegui cancelar alguns elementos, né? Porque esse produto aqui com esse, 2 dá 4 elementos, aqui 2 dá 4 elementos. Então, você teria 4 elementos de um lado da igualdade, 4 do outro, que seria muito grande. E aqui esse produto são 3 de um lado e 3 do outro. Então, você consegue eliminar 2, aí fica 3 de um lado, e quando você organizar, você vai conseguir compreender que, na verdade, se tivesse uma matriz com essa configuração aqui, esse produto das proporções pelo teorema de Thales seria iguais ao da matriz. Então, aí acaba sendo igual. Mas, só isso para a gente falar mesmo, não vou mostrar aqui não, você percebeu que os cálculos dão um pouquinho de trabalho para fazer. Aí daria mais tempo, já passou do tempo aqui só falando disso aqui. Então a ideia é mostrar como usar.
Eu vou mostrar como foi feito, né, de onde saiu. Mas aqui basta saber que, se os três pontos estão alinhados, né, na mesma reta, o determinante é igual a zero. Se o determinante é diferente de zero, é porque eles não estão alinhados. Então, aqui serve para a gente verificar isso, né, calculando o determinante. Bora ver aqui, peguei três pontos. Nesse caso aqui, eu estou usando a condição de ser alinhados. Então, eu posso fazer isso. O problema pode perguntar para você verificar se eles estão alinhados, ou pode dizer que eles já estão alinhados para você verificar e calcular alguma coordenada, ou descobrir alguma relação. Nesse caso, é o que acontece. Eu tenho ponto A, B e C. Estou dizendo que eles já estão alinhados, eles pertencem à mesma reta, então eles estão alinhados. Então, eu quero achar aqui o valor de x. Se eles estão alinhados, é porque o determinante é zero. Então, você vai ter a seguinte matriz: 3, 5, 1, 1, menos 1, 1. E o de baixo vai ser o quê? X menos 16, 1. Você vai ter essa matriz aqui, ó. 3, 5, 1, 1 menos 1. Lembra que a última coluna que a gente coloca sempre 1. X menos 16. Vamos calcular o determinante aqui. A gente vai fazer o seguinte: diagonal principal. X vezes menos 1 dá menos x, vezes 1, mais x, depois 1 vezes 5 dá 5, e 5 vezes 1 dá 5. Agora aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 16. Depois fazer a mesma conta no outro sentido, né? 5 vezes a 3. Você vai achar o seguinte. Aqui primeiro, eu fiz outra parte, mas eu tudo bem. 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3. 5 vezes 1 dá 5 vezes x, 5x. E aqui, 1 vezes menos 16 vezes 1 dá menos 16. Aí depois, aquilo que eu falei, né? Diagonal. Aqui, 1 vezes menos x, aqui dá menos x, como aqui é negativo, então menos com menos dá mais. Então, nesse sentido aqui, vamos multiplicar por menos. E aí a gente vai achar o valor. Já fiz aqui o produto, então agora aqui isso vai ser igual a zero, né? Dá para somar aqui x1, x com 5 com 6, e os números você vai ter 48 menos 16, 32. 32 menos 3 dá 29, menos 5, 24. Então, x vai ser igual a 24 dividido por 6, ou melhor, menos 24 dividido por 6. X igual a menos 8, ou menos 4, desculpa. Então, o valor de x é menos 4. Aqui eu não falei, né? Mas é um jeito de você calcular a área de um triângulo. Né? Então, você verifica se os pontos estão alinhados. Determinado diferente de zero, então significa que eles não estão alinhados. Para ser alinhado, tem que dar zero. Então, se eles não estão alinhados, tem como você calcular a área. É só você calcular o módulo, né? O determinante em módulo, para garantir que seja positivo, já que a área é uma medida que isso pode ser positiva, e dividir por 2. Lembra que eu falei que se eles não estão alinhados, então eles formam um triângulo. Então você consegue calcular essa área dessa forma. Eu tenho mais uma questão aqui, que é muito parecida com a de cá. Então eu vou dar um tempo aqui para você tentar fazer e depois eu respondo aqui mesmo. Tá? Ou você pausa o vídeo aí e faz e verifica depois a resposta. Obrigado. Achei que ia travar isso aqui. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho os pontos. Quais são os possíveis valores de C para que os pontos, né, sejam alinhados? Se forem lineares, então alinhados, estejam na mesma reta. A condição é que o determinante dessa matriz formada por esse elemento seja igual a zero. Então, vou calcular aqui o determinante da matriz. Vou colocar aqui os valores x, nesse caso x é C, 3, aqui 1, o segundo ponto 2, e vai dar uma equação de segundo grau, C, e aqui também 1. O último ponto é 14. Aqui, menos 3. Aqui 1. Então,
Positivo nesse sentido, negativo nesse. Então, você tem C vezes C vezes 1 dá C ao quadrado. Você pode usar aquilo que eu falei, você lembra que eu tenho espaço aqui para fazer? Que é o de acrescentar, né? Você repete a matriz e acrescenta duas linhas. Por exemplo, deixa eu colocar aqui C, 2, 14. Duas linhas não, acrescenta as duas primeiras colunas. 3, C, menos 3, 1, 1, 1. Deixa eu botar aqui para a gente não confundir. E agora aqui, depois dessa última, vou passar uma reta aqui, rastejada. Eu vou acrescentar as duas primeiras colunas. Aqui eu tenho que colocar o símbolozinho do componente. Acrescenta a coluna, primeira coluna C, 2, 14. C, menos 3. Outro vai estar. Aqui é o último menos 3. Deixa eu fechar aqui. E aí, nesse sentido aqui, será positivo, ó. Então vai ser C vezes 1. Então vai ser mais C quadrado. Nesse sentido aqui não modifica em nada, né? Só no outro que é negativo. Aqui vai ser 3 vezes 1 vezes 14. 3 vezes 14, vezes 4 é 12, mais 30, dá 42. Mais positivo com acrescento. E a última aqui, 1 vezes 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mais vezes menos dá menos. Então você vai ter C quadrado, mais 42, menos 6, no sentido positivo. Negativo agora, perceba que não interessa mais que a gente tinha feito. C quadrado, C a gente tinha feito. Então, são 3 vezes para um lado e 3 para o outro. Agora a gente vai fazer aqui, ó, 1 vezes C vezes 14. Vou colocar aqui, estou dando menos 14C. E nesse caso aqui a gente multiplica e no final multiplica por menos 1. Menos 14C. Aqui, ó. Isso. Agora aqui, C, 1, menos 3. Então, menos 3C, menos com menos dá mais, então aqui vai dar mais 3C. Então, a gente multiplica e depois multiplica por menos 1. E vai dar para escrever aqui. Falta o último aqui, 2, vezes 3, vezes 1, dá 6, depois vai ficar menos 6 aqui. Então, aqui vai ser menos 14C mais 3C, vou botar C aqui, menos 6. Para que eles estejam alinhados, o determinante tem que dar 0. Então, essa expressão toda aqui tem que ser igual a 0. Dá para somar algumas coisas aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo essa equação. C quadrado, só tem ele, então a gente repete aqui. Vai dar a equação do segundo grau aqui, né? Esse C não vai cancelar. Esse aqui tem C, esse tem C, esse 42 tem C, e não, né? Puxa. Então você vai ter menos 14 mais 3 dá menos 11C. E vamos somar agora os outros elementos. 42, aqui vai para somar, né? Dá menos 12, 42 menos 12 dá mais 30. Dois números multiplicados dão 30 e somados dão menos 11, mais 11. Fórmula do produto aqui. 6 e 5, então tem raiz. 6 vezes 5, 30, 6 mais 5, 11. A gente pode fazer assim, né? A gente tem aquela fórmula dos produtos, soma das raízes, em equação de segundo grau, a soma das duas raízes é igual a menos B sobre A.
Nesse caso ali, B é negativo, menos com menos dá mais, e A é 1, então fica mais 11. Então, você tem dois números que somados dão 11. 6 e 5, 6 menos 5 é 11. E o produto das raízes, né, x1 e x2, é igual a mais C. C sobre A, que nesse caso é 30. Então, as raízes são 5 e 6. Mas dá para a gente fazer aqui, né, identificar os coeficientes, já que é a equação do segundo grau, né? Dessa forma nem sempre dá muito certo, principalmente se o A for diferente de 1 aqui. Nesse caso, o A, esse C aqui complicou, né? Mas a gente vai colocar aqui outra coisa. O A aqui é 1, o B, o coeficiente B é menos 11, e o coeficiente C, a gente não pode confundir aqui, mas eu vou deixar aqui e botar B. Vamos confundir com aquele C ali da equação. Vai ser igual a 30. Eu substituo o x, o c por x, e aí eu coloco o c aqui para não confundir. Calculo delta, b quadrado menos 4ac, b quadrado, b fundo, então dá 121, já vou colocar aqui, para a gente não fazendo conta. Então 11 menos 11 ao quadrado dá 121, menos 4 vezes a vezes c, dá 120. 4 vezes 1 é 4, vezes 30, 120. Então, delta é igual a 1. 1 é um número real positivo que possui raiz quadrada exata. Lembrando que nesse caso aqui, mesmo que desse negativo, você tinha que continuar, porque você já sabe trabalhar com números complexos. Né? Então, delta é 1, então o x, nesse caso, vai ser a raiz c, vai ser igual a menos b. O b é negativo, então menos com menos dá mais, vai ficar mais 11 aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é igual a 1, dividido por 2 vezes a. 1a é 1, 2 vezes 1 é 2, então fica 2. Então você vai ter duas raízes. C1, 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. C2, 11 menos 1, 10, dividido por 2, 5. Eu tinha falado lá, né? A soma e o produto das raízes. Então, a condição é que C é igual a 6 ou C é igual a 5. Se C for igual a 6, quando você calcular o determinante dessa matriz aqui, vai ser igual a 0. Então, esses pontos estão alinhados. Então, você vai ter, na verdade, duas fontes dele. 3 pontos aqui. Você pode ter aqui 6, 3, depois 2, 6, e por fim ali, 14 menos 3. Então, esses 3 pontos aqui estão alinhados de acordo com essa condição aqui. A gente vai conseguir calcular o determinante e vai ser igual a 0. Os outros 3 pontos alinhados, que o C pode assumir, é o 5 aqui. Vai ser 5, 3. Deixa aqui. O outro vai ser 2, 5. E o C lá não altera nada, né? Só o ponto A e o ponto B que tem o C ali para a gente verificar. Então, tem essas duas condições aqui, né? O C pode ser igual a 6, e aí esses 3 pontos vão estar alinhados, e o C pode ser igual a 5, que também estarão alinhados. Vamos agora ver um pouquinho mais aqui. Isso só para a questão do ponto, né? Espero que a gente está resumindo bastante, né? Já demorou quase uma hora aqui nessa brincadeira. Coeficiente angular. A gente já deve ter visto isso aí quando estudou função no primeiro grau. Falar de coeficiente angular, só que a gente vai considerar também a reta e o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, o coeficiente angular de uma reta é a tangente, né? A reta tangente é uma reta que toca em um ponto só em uma circunferência, por exemplo. O seu ângulo em seu ângulo em relação à inclinação. Então, você tem um ângulo de inclinação, essa reta vai ser a inclinação em relação ao eixo x. Então, a gente pode encontrar uma forma prática de fazer isso. Lembrando que tem um significado, né? Coeficiente angular. Se você lembrar de função do primeiro grau, você tem lá a função do primeiro grau, que é a equação do primeiro grau.
O coeficiente angular diz, por exemplo, se a função é crescente ou decrescente. O coeficiente angular, no caso, vai ser o valor de A, o coeficiente A. Vai ter como coeficiente angular. Mais do que isso, na instância você consegue saber se ela é crescente ou decrescente, a função do grau, e se você está pegando a reta tangente em relação ao ângulo, então você consegue descobrir se essa reta, através desse coeficiente angular, se essa reta ela tem ângulo obtuso, ângulo agudo, seja maior que 90, menor que 90 ou igual a 90. Então você consegue perceber em relação só com esse coeficiente angular qual é a posição dessa reta no plano cartesiano. Se ela está quadrante par, quadrante ímpar, se está perpendicular em relação ao x, perpendicular em relação ao y, tudo isso é possível só com esse coeficiente angular. E também a gente pode olhar e verificar a condição não só de uma reta, como de duas retas também, a partir do coeficiente angular. E a gente pode achar esses coeficientes também de forma algébrica, já que a gente está no plano cartesiano, né? A gente pode fazer isso e determinar as coordenadas. Então, aqui só lembrando, né? O coeficiente angular como é reta tangente, então se o ângulo for de 90 graus, você não tem tangente de 90. Então, se ela for perpendicular em relação ao eixo Y, como falou anteriormente, não tem coeficiente angular. Mas em relação ao eixo X, eu falei. O eixo Y tem eixo não, porque nesse caso você vai ter um ângulo de 90 graus, tangente de 90 não existe. Então, para representar, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar uma reta que passa pelo ponto S, né? Uma reta S que passa pelo ponto A e B, e possui inclinação, né, em relação ao eixo X. Eu vou chamar de alfa esse ângulo, essa inclinação. Estou colocando aqui, eu tenho uma reta aqui que passa pelo ponto A e B, e aqui você tem um ângulo em relação ao eixo X. Esse ângulo aqui vai ser o coeficiente angular. A tangente é essa, e aqui você tem um ângulozinho. Então, esse ângulo aqui, né, esse coeficiente angular que a gente está falando, vai ser, na verdade, né, já que a gente está falando que é tangente, vai ser a tangente do ângulo, tangente de alfa. E lembrando que tangente é cateto oposto, nesse caso, vai ser essa altura aqui, dividido pelo cateto adjacente, vai ser essa aqui. Lembrando outra coisa também importante aqui, ó, se você continuar aqui, né, essa reta paralela em relação a essa, reta transversal, ângulos colaterais, né, nesse caso, então esse aqui também é alfa. Então você consegue, você tem essa distância aqui, ó, fica mais prático, para calcular a tangente, né? A distância de A até B, que é y de B menos y de A, e a distância de x de A e x de B, que é y de B menos o x de A. Então você tem essa razão aí, quando você tem as coordenadas do ponto, você consegue calcular a tangente do ângulo. Então perceba que é justamente isso que eu acabei de falar, né? Se você prolongar aqui a reta que sai do do y de A, passando pelo ponto A, aí você tem um triângulo retângulo. Então aqui, digamos aqui, eu posso colocar aqui A, aqui B, e aqui C. C é o comprimento do x de A entre x de B, ou seja, x de B menos x de A. E B é o comprimento aqui do ponto B até C aqui. E vai ser exatamente esse comprimento aqui. Que a gente pode calcular a distância em módulo, já que está na reta. Sobre a reta a gente calcula em módulo. E assim, né, a partir disso eu consigo lá naquilo que eu falei, né, a tangente do ângulo, né, coeficiente angular, a tangente do ângulo alfa. Então aqui, eu tirei lá, coloquei aqui, eu tenho aqui, que eu chamei de B, né, o y de B menos y de A, e aqui eu chamei de C esse pedacinho aqui, o x de B menos x de A, final menos inicial. Então a tangente vai ser cateto oposto, y, dividido pelo cateto adjacente, x. Substituindo, né, cateto oposto, cateto adjacente. Então, para a gente calcular a tangente do ângulo, basta saber as coordenadas do ponto, do x e do y, né? Aqui esqueci de dar um espaçozinho aqui, a coordenada, então x de A. E a gente consegue calcular essa tangente, consequentemente consegue calcular o ângulo, o coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. A gente vai chamar esse coeficiente angular de m. Então, basta calcular a tangente do ângulo alfa que a gente calcula o coeficiente angular.
Para calcular a tangente do ângulo, a gente usa essa diferença aqui, né? Esse delta aqui significa final menos inicial, a diferença, x de b menos y de a, desculpa, y de b menos y de a, e o x é a mesma ideia, e a gente consegue calcular essa TG, e consequentemente calcular o coeficiente angular, que é o m. Um exemplo aqui, calcule o coeficiente angular dos seguintes pontos. Peraí que minha garganta está cantando de novo, deixa eu beber um pouquinho de água. Então, bora fazer aqui, né? Tem 4 aqui, dá para a gente fazer 2. Deixa eu ver se eu deixei um pronto aqui e a gente só faz mais um só. Então, para calcular o coeficiente angular, eu calculo a TG. Para calcular a TG, eu identifico os dois pontos, né? E calculo y, composto do numerador y e denominador x. Então, é só substituir aqui. Então, para fazer, por exemplo, o primeiro ali, eu tenho um x, o y, né? O ponto A e o ponto B. Menos 1 e 3, menos 2 e 4. Então, para calcular o coeficiente angular, né? Você tem uma reta que passa por esses dois pontos, né? Lembrando disso, nesse caso aqui, eu quero calcular o ângulo entre essa reta e o eixo x. Então, para fazer isso, primeiro, a gente vai calcular a TG, que é o mesmo m, então se você colocar TG de alfa com m, dá no mesmo, só substituir o y, né? Então, você ali, 4 menos 3 sobre menos 2, menos com menos mais 1, menos 2 mais 1. Então, 4 menos 3 dá 1, o x, né? Y de B 4, Y de A 3, o x de B menos 2, o x de A menos 1. É sempre menos, então tem G outro sinal, menos com menos dá mais. Então isso vai ser 1 dividido por menos 1, vai ser igual a menos 1. Então o coeficiente angular aqui é igual a menos 1. Vamos fazer aqui agora. Fazer isso aqui, 2 mesmo. Está fácil, é tudo muito parecido. Então para calcular o m, já está ali o m, vai fazer. Vou pegar o x, pegar o primeiro y em cima e o x embaixo. Então vai ser 14 menos 6 o y, né? Embaixo o x, 4 menos 2. Final menos inicial. Isso aqui vai ser igual a 14 que tira 6 dá 8. 4 que tira 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então o coeficiente angular é igual a 4. Perceba que pode ser positivo ou negativo aqui, né? Coeficiente angular, o coeficiente é um número, então pode ser positivo ou negativo. Isso tem a ver com a posição da reta, depois a gente vai ver um pouquinho, se é positivo ou se é negativo, né? Inclinação. Vamos consertar isso aqui, para dar uma mostrada. Então a gente já tem alguns conceitos importantes aqui para a gente começar a trabalhar com a reta, né? Um deles é a inclinação, né, o coeficiente angular, e o outro é a condição de alinhamento. Então a gente já pode, por exemplo, com essas duas coisas, determinar a equação da reta. Na verdade, se eu tenho 3 pontos alinhados, né, a gente pode usar aquela fórmula lá do determinante para calcular a equação da reta, né, sabendo que o determinante é igual a zero. Então, se eu der 3 pontos, então, esses pontos estão na reta, então eu posso calcular essa equação. Na verdade, você precisa de 2 pontos. Né? O outro ponto pode ser um ponto genérico, justamente x e y, e eu consigo encontrar a equação. E daí sai. Então, a gente pode determinar a equação fundamental da reta, a equação da reta, utilizando as abscissas x, o ponto, né, que pertence à reta, o coeficiente angular da reta, e associar esse coeficiente a essas coordenadas. Então, basicamente se eu tiver 2 pontos, eu posso calcular a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Então, aqui, se eu tenho 2 pontos, eu posso usar esse coeficiente angular. Eu posso pegar um ponto genérico aqui, que eu vou botar aqui embaixo. Aí você tem um x aqui. E eu tenho um y aqui. Eu posso usar aqui a condição de alinhamento de 3 pontos, né? Já que eles estão na reta, eles com certeza são alinhados. Daí eu tenho a coordenada do ponto C, do ponto B, e aqui se eu pegar, sei lá, o ponto A. E eu posso usar também o coeficiente angular
e calcular de outra forma também. As duas, vamos ver as duas formas que a gente vai conseguir. Eu posso usar o coeficiente angular. O coeficiente angular é mais prático do que o determinante lá, né? Dá um pouquinho mais de trabalho em calcular o determinante. Então, por exemplo, eu sei que o coeficiente angular é igual a TG do ângulo alfa. Né? Então, nesse caso aqui, esse tem alfa aqui. O coeficiente angular M é igual a TG de alfa. E TG de alfa é igual a y menos y de A menos y de B, ou y inicial menos y final. Então, nesse caso aqui, eu considero y0 e x0 um ponto. E o x e o y aqui genérico a qualquer ponto. Aqui TG do ângulo alfa. Então, o alfa a gente calcula, no final, eu vou pegar aqui. Nesse caso aqui, eu posso colocar aqui. E aí, traçar a reta aqui, eu vou ter esse triângulozinho aqui em qualquer situação. Aí vai ser o que? Essa diferença aqui é o pequeno dividido por essa. Essa aqui é a diferença em y, a diferença em x. De qualquer forma, né, se você usar aqui proporção meio todos os extremos, coloca um aqui, multiplica, então você vai ter m vezes x menos xo, onde xo pertence ao ponto e dado, e 1 vezes y menos yo. Então, com esses dois aqui eu consigo calcular. Lembrando que x e y aqui são genéricos. Então, você precisa, na verdade, com o coeficiente angular, você precisa de um ponto. Para calcular usando o determinante lá, a condição do alinhamento, eu preciso de 2 pontos. Por isso aqui ele dá um pouquinho mais de trabalho, precisa de um ponto a mais, né? E além de calcular o determinante da matriz, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui é mais tranquilo. Você precisa de um ponto e do coeficiente angular. Para calcular o coeficiente angular, aí eu preciso de 2 pontos. Né? Não tem como você calcular o coeficiente angular de um ponto só. Você tem que calcular de 2 pontos. Então, você calcula o coeficiente angular. Então, tirou 2 pontos, você calcula o coeficiente angular, depois substitui nessa expressão, né? M vezes x menos xo, onde xo é um ponto dado, pode ser qualquer um dos 2 pontos, e y menos yo, que tem a ver com o primeiro ponto. Na verdade, está ali só para dizer que você tem que pegar o x e o y no primeiro ponto. Pode pegar x de um ponto e y de outro não. Se a gente for fazer com essa expressão, né? Mas você pode calcular o determinante e depois a gente vê como fazer isso aí. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 problemas. Enquanto a equação fundamental da reta é que possui o ponto e o coeficiente angular menos 2, então, nesse caso aqui, eu estou te dando o coeficiente angular. Determine a equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas 6 e 2, que possui inclinação de 60 graus. E obtenha a equação da reta que passa, que está aqui representada nessa figura. Então, a gente tem esses 3 problemas. Nesse caso aqui, eu estou dando só um ponto. Né? Nesse caso, todos eles têm um ponto mais o coeficiente angular. E aí você pode encontrar. Mas se eu tiver 2 pontos, você também consegue calcular o coeficiente angular, que foi o que a gente fez anteriormente. Né? Se eu tiver 2 pontos, você tem 2 opções. Calcular o coeficiente angular, substituir essa expressão, ou utilizar o determinante não. Vamos ver o primeiro aqui, porque já tem o coeficiente angular, então é só substituir. Né? Você tem um x aqui, né? Esse aqui é x, esse aqui é y. Na verdade, x0 e y0. Né? O x e o y são genéricos, então você vai colocar lá. Então, você vai ter que m vai ser igual a... Aqui o ponto, né? Então, condição de ordem, a gente coloca primeiro o y, depois o x. Não faz diferença não. Depois você pode colocar toda a expressão de um lado só igual a zero. Então, aqui você tem o que o y é menos 3 sobre 2 e o x é zero. Então, substituindo, então você vai ter y, lembra que eu falei, y e x ali são genéricos. y0 e x0 são os coordenados do ponto. Aí menos 3 sobre 2, menos 2 que é o coeficiente angular, vezes x menos 0. Então menos com menos aqui vai ficar mais, e aqui vai ficar menos 2 vezes x. Então, eu posso colocar todo mundo de um lado só, né? Eu posso fazer outra coisa aqui também, eu posso multiplicar todo mundo aqui por 2 e encontrar uma expressão um pouco mais simples sem fração, né? Em vez de somar. Vou botar aqui vezes 2. Aí 2 vezes y, 2y.
2 vezes 3, 6. Dividido por 2 dá 3. Então, só vai sobrar o 3 aqui. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, você vai ter 2y menos, igual a menos 4, menos 3. Eu peguei esse 3 ali para cá. Mas eu posso colocar todo mundo num lado só aí. Né? Ou melhor, colocar as partes, todo mundo lá só, ou simplesmente separar essa parte aqui. Foi o que eu fiz, para ficar um pouco mais simples. 2y mais 4x igual a menos 3. Mas se você colocasse 2y mais 4x mais 3 igual a 0, também dá correto. Opa, deixa eu voltar aqui e a gente fazer outro aqui. Então aqui nesse primeiro era só substituir. Tanto no segundo como na terceira eu vou ter que calcular TG. Porque eu não tenho coeficiente angular direto, né? Mas eu tenho um ângulo, então eu posso calcular TG. Vou fazer esse aqui, ó. Já está aqui, né? Ângulos suplementares, a soma dá 180, esse aqui é 130, então aqui só pode ser 45. TG de 45, vou colocar aqui, outra função. TG de 45 é igual a 1. Então, coeficiente angular é igual a 1. M igual a 1. Então, aqui na questão 3, o M é igual a 1. Coeficiente angular é 1. E o ponto em questão aqui nessa questão, né, é que o x 5 e o y 2. Então, agora a gente vai substituir ali, né? Y menos y0, né? Nesse caso, y menos 2 vai ser igual a m, nesse caso é 1, vezes x menos 5, que é o x0. Tranquilo, né? Aqui eu não coloquei a expressão porque ela aparece aqui a todo momento, tá vendo? Tá aqui é essa expressão aqui, né? Então, dá para a gente multiplicar aqui, deixa eu fechar o parênteses aqui. Eu vou deixar da mesma forma que eu deixei anterior, né? As incógnitas de um lado e a que não possui incógnita do outro. Então, isso aqui vai ser y menos 2 igual a x menos 5. Né? Então, x vai para lá, fica menos x. Então, você vai ter y menos x. Y menos x igual a menos 5 mais 2, que vai dar menos 3. É só uma coincidência, só os dois darem menos 3, tá bom? No caso da questão 2 aqui, você faz a mesma coisa, você tem um ponto, você tem um ângulo, né? 60 graus. Então, TG de 60, raiz de 3 sobre 3. Ou só raiz dele, não lembro. Depois você dá uma olhada aí e faz. A gente já tem mais de 1 hora já. A gente tem como calcular a equação da reta de outras formas. A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Né? A gente perdeu muito tempo lá. Que é a equação reduzida da reta, e aí a gente faz um próximo para a gente acabar com essa parte. A gente faz mais um vídeo, totalizando 3 vídeos para a gente ver essa revisão de geometria analítica. A gente está revisando só a questão do ponto e da reta. Então, até o próximo vídeo aí. No último vídeo, a gente deixa também uma lista de exercícios para você fazer, valendo atividade, valendo ponto.